Boa noite, gente amada e querida. Então, para você que não me conhece, meu nome é Carla Autuori de Lima, sou consteladora sistêmica familiar e terapeuta sistêmica. Faço essa live no Instagram, sempre às segundas-feiras, às 9 horas da noite, em que eu vou trazer sempre uma reflexão sobre assuntos pertinentes à vida humana. E hoje o assunto é codependência. Codependência que eu estou focando na questão voltada para pessoas que fazem uso abusivo do álcool ou de outras drogas, né? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui essa luz. Mas também isso acaba nos trazendo a questões, desculpa, as questões emocionais também, né? Não tem como ser codependente e não afetar a nossa vida pessoal. Isso é para lá de sabido por todos nós, né? Então eu vou enviar alguns convites aqui para, para as pessoas queridas que me seguem, que fazem parte do meu grupo aqui do Instagram e também do Facebook, e também do WhatsApp, enfim. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, e se você que está aqui me ouvindo quiser aparecer ao vivo para fazer algum comentário, para conversar um pouco sobre esse assunto, é só me pedir que a gente faz o convite para você. Eu aceito, né? Na verdade é isso. Tá bom, então? Miriam Quadros, boa noite, boa noite. Então, Miriam, eu estava aqui falando sobre o assunto de hoje, o tema de hoje, né? Ele não rompeu aquela minha proposta do workshop dos contos de fadas. Não interrompe, ela não bloqueia, ela está dentro. Vou falar sobre isso, vou falar agora e depois um pouquinho mais sobre isso ao final. Essa live hoje ela é mais curta que todas as outras, porque ela é, na verdade, um convite para você participar no sábado, um dia inteiro de workshop gratuito comigo, em que nós vamos abordar sobre essa questão da codependência, em que eu estou focando na questão do álcool e de outras drogas ilícitas, como também como os contos de fadas eles interferem. É incrível. Eu não sei se vocês viram a minha postagem hoje no Instagram, que eu mostrei que o livro chegou, né? O livro chegou, a visão sistêmica dos contos de fadas, tá vendo? Que bom que eu sei, da Brigitte Gross e do Jacob Schneider. Eu estava lendo, não sei se vocês lembram, eu estava lendo em PDF e estava horrível, né? Porque eu gosto de fazer anotações mesmo, eu gosto de grifar e eu gosto de usar todos os meus sentidos quando eu leio um livro, né? O olfato, visual, o paladar não, mas senão seria lamber o livro, né? Mas às vezes dá vontade de lamber o livro. E o livro finalmente ele chegou, ele veio rápido, veio de São Paulo bem rápido. Então, sobre essa codependência que a gente tem, é como eu postei agora, há poucos minutos no feed, em que o que essa codependência traz? Ela envolve as pessoas que têm uso abusivo, né, dessas drogas, mas é um comportamento em que a gente investe tudo de melhor, toda a nossa energia, a gente fica pensando naquilo 24 horas, em como fazer para ajudar a pessoa. E aí esquece da gente, sabe? Esquece da gente. E é aquela velha história que eu gosto de mencionar aqui, em relação quando a gente está no avião, que não é mais aeromoça hoje, né? Comissária de bordo, comissário de bordo, nos explicam que quando qualquer coisinha acontecer no avião, que a máscara cair primeiro é na gente.
E depois na criança, depois no idoso, na pessoa idosa. A mesma coisa com esta pessoa que é dependente, que é uma usuária excessiva dessas substâncias. Motivos, elas terão inúmeros motivos. Eu falei, não sei em que momento que eu falei sobre, sim, quem faz parte do meu grupo do WhatsApp, neste domingo a gente bateu um papo enorme sobre essa codependência, né? E eu falei lá no grupo, se você não faz parte do meu grupo de WhatsApp, eu sugiro que faça, assim como do Telegram também. E lá eu mencionei que o meu querido pai, ele dizia que, quer dizer, ele era um alcoólico, hoje o termo é esse que usa, né? Ele era um alcoólico, e aí daí ele dizia que o motivo dele beber era a mãe dele ter o colocado com 11 anos de idade dentro de um navio, eles eram muito pobres, de certo, ele deve ter ido lá no maquinário, né? Igual o filme aquele filme famoso daquele navio que naufraga, Titanic, né? Os mais pobres iam lá embaixo. Assim é a sociedade, né? Então, meu pai, um menino magrinho, ele era magrinho, magrinho, muito pobre, ela deve ter conseguido que ele fosse ali, naquela parte de baixo do navio. Então, sabe-se lá o que o meu pai, o que o nosso pai, que nós somos muitos filhos dele, o que será que o nosso pai viveu enquanto criança? Então ele bebia e chorava e lembrava disso. Mas era o que a minha avó tinha para fazer. Então, sem julgamentos para ninguém. E o meu pai também não a julgava. Ele amava muito a minha avó. Toda vez no aniversário dele, ele ligava para ela para agradecer pela vida. E meu pai já tinha uma atitude sistêmica nisso, né? Mas ele era um homem comum. Então, a codependência, qual que é a codependência nisso daí? É a gente ficar também gastando toda a nossa energia, anulando a nossa vida, anulando o que a gente mais gosta de fazer para poder se dedicar à cura desta pessoa. Lembra que eu gosto de falar que eu não acredito em curas? Então, a pessoa codependente, ela fica ali, amarrada, ela fica acorrentada a esta pessoa, e aí a pessoa que é dependente adoece mais ainda, porque ela está sem a máscara de oxigênio, né? E essa pessoa codependente anula a sua vida. Então, vão as duas pessoas juntinhas para o fundo do poço. E isso tudo é tão inconsciente, essas atitudes que as pessoas têm de se tornar codependente. E às vezes, quando você está ali no ato automático de tentar ajudar aquela pessoa e leva para reuniões de AA, leva para, no caso do alcoólico, né? Leva para, enfim, faz tratamentos espirituais, faz isso, faz aquilo. Enquanto que muitas vezes esta pessoa não quer sair deste lugar de drogado. Drogado não se usa mais drogado. Aprendi isso essa semana. É outro termo hoje, né? Pessoas que fazem uso excessivo do álcool ou de outras drogas. Essa pessoa que está nesse lugar de usuária, ela tem uma lealdade inconsciente com ela que não a permite, que ela não tem força para sair desse lugar. E aí a pessoa codependente se une a o adicto. Muito obrigada, Miriam. Gratidão. Essa pessoa, muitas vezes, a pessoa codependente, ela também está sem força. E ela também, por lealdades inconscientes, de culpa, seja lá mais o que for, se une também a essa pessoa e as duas se entrelaçam e vão para o fundo. E é inconsciente e acaba que ninguém vai ajudar ninguém, né?
Então, cabe a nós, aí você pode estar se perguntando, tá, Carly, o que que eu faço então? Eu tenho uma pessoa, você pode estar pensando, eu tenho uma pessoa na minha casa que é uma pessoa assim, adicta, né, Miriam? Eu tenho o meu pai, ou é a minha mãe, ou é algum irmão meu, ou é o meu parceiro, ou é a minha parceira. O que é que eu faço? Entre outras coisas que eu falei ontem lá no WhatsApp, no debate que eu abri o grupo para debate, em que eu falo sobre isso, em que nós tivemos várias colaborações, né, inclusive de uma psicóloga, várias colaborações, foi um bate-papo bem interessante. Olha, eu costumo abrir no domingo o WhatsApp para debater com quem tem vontade de debater, né? E entre outras coisas, o que eu também coloquei no Instagram, o que a gente precisa fazer? Ao invés de ficar acusando a pessoa, colocando o dedo nessa ferida que é grande dela, a gente precisa estar mais junto, a gente precisa dar mais ouvido, dar mais atenção. Tem uma lista de dicas a serem feitas que achei bem interessante, que eu encontrei hoje. Eu tô reeditando ela e eu vou postar lá no grupo do WhatsApp, vou postar também no grupo do Telegram. Se você não faz parte de um deles, eu sugiro que faça. E hoje, então, é um convite que eu quero fazer para este sábado, dia 12, das 8 horas da manhã às 17 horas, com intervalo para o almoço, um workshop gratuito em que nós vamos conversar sobre esta questão. Então, será um workshop com dinâmicas, com desenhos, com mini constelações, se eu sentir que o campo pede, né? Então, será gratuito só para a gente sentir, perceber como que os contos de fadas eles podem entrar em dinâmicas muito interessantes. Eu estou falando disso já desde a semana passada, ou retrasada talvez. Muito interessante. A gente não imagina o quanto esses contos de fadas que estão em nosso inconsciente, porque estão lá guardadinhos, né? A gente se torna adulto, acha que eles não têm mais influência. Tem. Eles têm influência. E não é negativa, é positiva. E esses contos podem nos ajudarem muito nos nossos tratamentos. Então, eu agora, inclusive, é mais uma ferramenta que eu uso nos meus atendimentos, tanto de constelação quanto de terapia sistêmica. Tá bom? Hoje era só isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito do workshop no sábado? Mais detalhes eu vou colocar lá no Telegram ou lá no WhatsApp. Se você não faz parte, clica na minha bio, que automaticamente você escolhe uma maneira de fazer parte de um desses grupos. Tá bom? Era isso então hoje. Nossa, menos de 15 minutos. Nunca fiz uma live tão curta, né? Tá bom, então, amorinha, só tem meninas aqui hoje. Um beijo gigante. E para você que me vê no YouTube, eu peço que faça um comentário embaixo se você tem vontade de participar desse workshop, tá? Ah, outra coisa, eu vou pedir para você que está me ouvindo agora, após esqueci. Após esse vídeo aparecer, essa live aparecer no Instagram, escreve uma palavra embaixo, escreve o teu conto de fadas preferido. Tá bom? Um beijo gigante. E até quarta-feira. Quarta-feira de manhã, o Café com Terapia volta bem quentinho. Tchau, tchau.